Olha ela aí, deputada Jandira Fegali, bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Muito bom dia. Prazer em tê-la aqui no nosso programa, na TV Democracia. Igualmente. Bom, deputada, começando aqui a entrevista com a senhora, para dizer o seguinte, eu vou ficar no campo das sensações. Eu estou, assim, chocado com o comportamento do Bolsonaro. Assim, ele é um sujeito que tem, assim, eu não sei se ele é um narcisista, se ele é um psicopata, normal não pode ser. Porque uma pessoa que tem um mínimo de compaixão pela vida e um mínimo de amor pelo próximo, inclusive pelos seus próprios eleitores, não faz o que ele está fazendo, que é conduzir o gado para o matadouro, exatamente o que ele está fazendo. Aí nós começamos a colher índices aí que são muito preocupantes. Nós somos hoje o país que tem a maior taxa de crescimento dos casos de contaminação da Covid no mundo. E estamos chegando ao colapso, né? Hoje já tem uma boa parte da rede de saúde pública colapsada, os hospitais privados não estão em melhor situação e vai começar a morrer gente que não consegue ter tratamento no hospital. Eu queria saber como é que a senhora avalia isso, né? E como é que a senhora avalia, principalmente, essa, digamos assim, essa sensação geral no Congresso que Bolsonaro já tem os votos para enfrentar um processo de impeachment e não ser penalizado. O que a senhora acha disso? Primeiro, cumprimentar a todas que estão aqui conosco, também você e os outros, e quem nos ouve nesse momento. Agradecer aqui essa troca, essa possibilidade da gente conversar. Bom, primeiro, Panuso, destacar os dados que você coloca, né? São dados estarrecedores de fato e o pior é que são subnotificados, né? Na verdade, nós poderíamos multiplicar aí pelo menos por 10 o número de contaminados, né? Ontem, quando a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que é aqui onde eu estou, anuncia um possível colapso para o final de semana dos leitos, ele considera uma base de contaminados só no Estado do Rio de Janeiro de 140 mil pessoas. Então, nós estamos, na verdade, coletando, nesse momento, a aceleração de um contágio, de uma flexibilização de um isolamento que foi estimulado, né? Essa flexibilização foi estimulada pelo comportamento do chefe de Estado, pelo comportamento, inclusive, omisso do próprio ministro atual da Saúde, que não se pronuncia, né? E quando se pronuncia também de forma muito alinhada com o presidente da República. Ontem ele acabou dizendo não, a posição do distanciamento é essa mesmo, mas, na verdade, ele chegou a dizer que o distanciamento era uma forma antiquada que nós usávamos no século passado para enfrentar doenças. Então, na verdade, nós estamos em mãos de Bolsonaro e são mãos, na minha opinião, com uma política genocida, né? Porque é uma política de Estado que se comporta, política de governo que se aplica nesse momento ao Brasil. Eu diria a você, e ontem eu estou participando da comissão externa do coronavírus, primeiro, eu acho que a personalidade dele é psicopática. Segundo a tua pergunta, eu posso dizer isso. Né? Não é inimputável, não. Ele é uma personalidade psicopática. Mas outra pergunta... A senhora acha que ele sabe o que ele está fazendo? Às vezes eu tenho a impressão de que não sabe, porque não é possível alguém fazer de caso pensado que tem feito, sabe? O cara perverso, tem um hino. Que horror, hein? Ele acredita nisso e ele não tem nenhum apego à vida de ninguém, muito menos a povo pobre, muito menos a esse país. Ele faz porque faz mesmo, é assim que ele pensa, é nisso que ele acredita. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem noção, ontem nós pegamos alguns dados aqui da Comissão Externa, só de luva, vamos dizer assim, os estados estão tentando comprar 222 milhões de luvas, que é a demanda. Até agora o governo federal mandou 15 milhões de luvas. Nós precisamos de 2 milhões de óculos de proteção. O Ministério mandou 59 mil. De 32 milhões, de 452 mil protetores faciais, aqueles face shield, o Ministério mandou 0. Então, assim, não há eu estou dando 3 exemplos para vocês verem que mesmo nos equipamentos de proteção individual dos profissionais, já tem 5.900 médicos afastados só em 4 estados e 7 mil profissionais da área de enfermagem. Esses profissionais são, se assintomáticos, vetores de transmissão, botam em risco a sua própria vida, da sua família, de todo mundo, e não estão conseguindo ser protegidos. Já tem gente que não quer nem ser chamada pelo concurso mais, porque é botar sua vida em risco porque não há condições de trabalho. Então, há uma decisão de não fazer acontecer. Eles acreditam
nessa posição. Ele nunca acreditou que essa doença era grave, nunca, sempre minimizou. E a expressão que ele usa de "e daí? Não sou coveiro, eu não sou milagreiro, eu não faço nada, eu lamento, e daí?" Quer dizer, é nítido comportamento de uma pessoa que não tem humanidade, é uma pessoa que não tem qualquer altruísmo, qualquer compreensão do seu papel. Em relação ao Congresso, eu te diria, esses 200 votos, eu não acreditaria muito nisso. Ele faz a chamada velha política, sempre fez, 28 anos no Congresso, nós conhecemos bem, sempre fez parte dela, mas ele não tem 200 votos em tese. Se a conjuntura evolui, se ele chegar na beira do abismo para cair, esses 200 não vão com ele. Eu tenho certeza disso. Se chegar a uma situação de solidificação de um processo de impeachment, esse pessoal não fica junto. A gente tem recebido aqui no programa vários parlamentares que não são da mesma linha da senhora, né, mas que não acreditam que nesse momento haja os 2/3 para o impeachment, daí o ceticismo dele. Qual é a atitude do PT hoje? Eu vou emendar aqui. Qual é a atitude do PCdoB em relação a isso? O PT realmente titubeou muito para até começar a falar de impeachment, né, uma coisa que ninguém entendeu. Como é que a gente pode entender isso, deputada? Não, eu acho que a nossa posição também foi uma posição muito cautelosa nesse campo. Por quê? Porque quando surge uma pandemia e nós temos responsabilidade de responder a medidas sanitárias, medidas de saúde, medidas econômicas de renda, de proteção do emprego, proteção das empresas, principalmente as micro e pequenas, temos que pensar como responder a um momento de temor, de pavor e de perda de vidas. Nós concentramos nossas energias nesse trabalho. Não nos cabia provocar uma crise política nesse momento. Essa não é a nossa intenção, não era fazer isso, era chamar o conjunto das forças políticas, cobrar do governo que ele agisse em direção à sociedade brasileira, né? Então nós fizemos esse esforço, não partiu de nós uma atitude de gerar uma crise que instabilizasse esse conjunto num momento de pandemia. E não havia também maioria social, nem possibilidade de maioria política. E tudo que Bolsonaro queria era que nós mudássemos a pauta para isso mesmo. Ele dizia, o que estão querendo é me dar um golpe, querem tirar meu mandato. Ele queria atravessar para uma pauta no campo da política para tentar navegar. Ele queria criar um fato para gerar novos apoiadores e uma sintonia e uma unidade do seu campo. Então nós tivemos, de fato, esse cuidado, nós do PCdoB também, tivemos esse cuidado de não trocar a pauta no momento indevido. No entanto, com a evolução do processo, com a evolução do seu comportamento, com a evolução da sua incapacidade, inclusive, de responder minimamente ao processo da pandemia, e agora com perda de base real, porque com a saída do Mandetta, houve vamos dizer assim, uma desconfiança da sociedade do que significaria aquilo. Houve uma insatisfação. Mas a saída do Moro muda a qualidade, porque racha na sua base central, na sua base principal, né? Que é exatamente aquela base morista, lavajatista que apoiava Bolsonaro. Então, a sua própria base racha na sociedade, racha também, em parte, no Congresso, mesmo com toda a negociação que ele está fazendo. Então, você precisa ter maioria política também. Não basta você dizer que quer fazer as coisas, porque não tem nenhuma viabilidade. Nesse momento, já há uma maior possibilidade de se instaurar uma CPI, porque já há um monte de pedidos. Pedido de impeachment já tem 26. Não é por falta de pedido de impeachment. É que não vai se deferir um pedido de impeachment enquanto não se constrói essa maioria. Veja, quando se fez o impeachment em 2016, já existia uma alternativa acertada, que era o tal ponte para o futuro com o Temer, não é? Já vamos dizer assim, uma pactuação feita por esses setores. Hoje, qual é a pactuação que existe? O que seria Mourão? Né? O que seria, que conjunto de força seria isso? Com que projeto do país? Então, não se engane, não haverá impeachment enquanto não se tiver uma alternativa pactuada, construída para que isso ocorra. De qualquer maneira, ainda que denunciado por crime comum, a Câmara dos Deputados tem que dar autorização. Né? Essa é a pergunta. Se você não Exatamente. Quer dizer, o componente político é reintroduzido na cena por um Congresso que pode ser refratário, por uma Câmara refratária. Como é que administra isso, deputado?
Pois é, aí é o que eu digo, é um problema político, como você mesmo disse, correlação de forças faz parte da política. A gente não está podendo nem fazer manifestação na rua, né? Isso também faz falta. De qualquer maneira, é o que eu disse, né? Na minha opinião, essa sustentação é transitória. Vocês vejam, eu me lembro do impeachment do Collor, eu participei do impeachment do Collor, eu estava grávida da minha filha, inclusive quando eu votei o impeachment. Naquele momento ali, teve um período de muita refratariedade também no Congresso, teve um período largo de ser não vai ter, não vai ter, não vai ter. Até que nós começamos a perceber a saída de vários setores sociais e econômicos de perto do Collor. Quando o Estadão fez o editorial falando do impeachment, eu falei, caiu, né? Porque os jornais não são afastados das suas representações, né? Os editoriais não são imparciais, né? Então a gente vai percebendo, na medida da evolução, como é que vai ficando o quadro de correlação. O Supremo também não investirá num processo de pedir licença do crime comum se também não perceber que há uma correlação de forças mais favorável. Isso tudo vai evoluir com muita conversa, com muita articulação. Nada disso é feito isolado. É isolado, mas não é muito, né? É um poder isolado na sua autonomia constitucional. Mas as pessoas conversam, né? Então vai percebendo também a possibilidade ou não dessa licença por crime comum para que ele seja processado.